de vídeo de matemática. No vídeo de hoje nós vamos ver medidas de comprimento múltiplos e submúltiplos do metro. Você vai utilizar o seu livro didático das páginas 96 a 99 e também o livro de reforço nas páginas 135 e 136. Vamos aí dar início ao conteúdo. Empregamos as medidas de comprimento para medir a distância entre lugares, a altura das pessoas, as dimensões de um terreno, a largura e o comprimento de uma sala, de tecidos, cordas, rendas e etc. E aí você tem a imagem, né, dos exemplos que nós usamos as medidas de comprimento quando precisamos medir algo, né? Para saber a sua altura, você usa aí uma trena, né? Uma régua, um metro. E são esses objetos que nos permitem saber o tamanho de determinadas coisas. O metro é a unidade fundamental das medidas de comprimento. Nós o representamos com o M. A representação do sistema de medidas deve ser sempre com letra minúscula. Instrumentos utilizados para medir comprimento. Aí nós temos aqui o metro articulado, a fita métrica, a trena, a régua e a escala. São os mesmos objetos que estão aí no seu livro. Metro articulado, porque ele é todo quebradinho e você vai abrindo ele. Metro articulado, fita métrica, trena, régua e escala. Há unidades menores que é o metro, são os submúltiplos do metro. Elas são usadas para medir o comprimento ou espessura de um lápis, por exemplo. E aí você tem a tabela dos submúltiplos, né? Das unidades que são menores que o metro. Nós temos aqui o metro, que é representado pela letra M. Aí quais são as unidades menores que o metro? Centímetro, decímetro, representado por dm, centímetro, cm e milímetro. Esses são os submúltiplos. Certo? Decímetro, ele é 10 vezes menor que o metro. Centímetro, 100 vezes menor que o metro. Milímetro, 1000 vezes menor que o metro. Observe na régua os dois submúltiplos do metro mais usados, que são o centímetro e o milímetro. E aí você vai ver na régua, na sua régua, né? Se você tiver uma régua em casa, deixa eu te ver aqui. Ó. A gente pode observar aqui. Esse espaço que vai do 0 a 1 chama-se centímetro, não é? Essa régua ela possui 30 centímetros. E essas unidades menores que ficam entre os centímetros são os milímetros. Há também unidades maiores que o metro, os múltiplos de metro, que são usados para medir a extensão de uma estrada, por exemplo. Veja alguns múltiplos. Então, observe. Os submúltiplos, eles são utilizados para medir espaços menores. Lápis, caderno, né? Coisas pequenas. Já grandes extensões, como estradas, por exemplo, são usados aqui os múltiplos, que são eles. O decâmetro, DAM, hectômetro, HM e o quilômetro, KM. O decâmetro é 10 vezes maior que o metro, o hectômetro 100 vezes menor e o quilômetro 1000 vezes maior. Então vejam, submúltiplos são unidades menores que o metro e múltiplos unidades maiores, certo? Aqui são os múltiplos.
unidades maiores que o metro. Dessas medidas, a mais usada é o quilômetro. E um quilômetro corresponde a 1000 metros. E aí você vai ver a tabela das transformações, né? De metro para decâmetro, hectômetro e quilômetro, e de milímetro para centímetro, decímetro. Veja como transformamos 5 metros em centímetros. É só você multiplicar, né? A tabela está mostrando 5 metros corresponde a 500 centímetros, porque você vai multiplicar 5 por 10 duas vezes, né? Ele não é 10 vezes maior? Vamos agora para a página 97. Nós vamos dar início ao nosso exercício. Você lê com bastante atenção o conteúdo, né? Após o vídeo você pausa, vai ver direitinho aí o conteúdo para a gente iniciar a resolução do exercício. Primeiro, complete. A unidade fundamental para medir comprimentos é qual? O metro é a unidade das medidas de... Seu símbolo é... Você vai colocar a letrinha correspondente, né? O decâmetro, U e U, são múltiplos. Você vai observar quais são os múltiplos do metro. E os do metro são... Você responde as duas linhas que estão em branco e, por último, o milímetro. Quais são as unidades que são os submúltiplos? Letrinha F. 1 quilômetro é o mesmo que... meio quilômetro ou meio quilômetro tem... Se 1 quilômetro tem 1000 metros, quantos quilômetros tem meio quilômetro? Aliás, quantos metros tem meio quilômetro? 1 quilômetro possui 1000 metros e meio quilômetro. 2 quilômetros são quantos metros? Então aí você vai calculando. Se você já sabe que 1 quilômetro possui 1000 metros, você vai calculando. Ver quantos metros tem meio quilômetro e quantos metros tem 2 quilômetros. Segundo, escreva km ou m para a medida adequada. Lembrando, km, quilômetro, m, metro. Sua altura é medida em metro ou em quilômetro? A altura de uma árvore. A distância entre duas cidades. A altura de um edifício. Largura de um campo de futebol. E a distância entre Recife e Salvador. Você vai ver qual é a unidade que é utilizada para medir essas situações. Veja o projeto para a construção de uma estrada. Você tem aí a imagem do projeto. Observe e responda. Qual é a distância entre o ponto A e o segundo trecho? Você vai observar e vai escrever. Cálculo, você vai calcular, né? Se o ponto A tem, você está marcando aí, e tem o segundo trecho completo e a medida do ponto B, como é que você vai realizar aí? Você vai ver o comprimento da estrada. Veja bem, a distância total entre A e B é de 5.560 metros. Se eu sei que a distância total entre A e B é de 5.560 metros e eu quero saber qual é a distância entre o A e o final do ponto B, do segundo trecho, eu vou fazer uma subtração, né? Entre o percurso completo e o terceiro trecho, eu vou retirar ele. Então, faça aí a subtração e descubra. E abaixo você responde o total da distância. Qual é a extensão do segundo trecho? Nesse segundo trecho, você vai novamente fazer uma subtração, retirando a parte que você descobriu na letra A, menos o segundo trecho, menos o terceiro trecho. Então, se você descobriu a distância, retirou o terceiro trecho, você vai saber quanto corresponde apenas o segundo.
Então, responda a letrinha A, a letrinha B e vamos para a página 98. Coloque em prática o seu conhecimento completando o quadro abaixo. Você vai completar aí essa tabela. Qual é o símbolo usado nessas medidas de comprimento e o valor, né? 1 quilômetro corresponde a quantos metros? 1 hectômetro, você vai colocar as distâncias correspondentes. Qual é a unidade de medida de comprimento mais adequada para medir a espessura de uma moeda? Uma moeda, ela é fininha. Qual é a unidade que eu vou utilizar para medir a espessura de uma moeda? Você vai escrever. O comprimento de 1/4, a distância entre Olinda e Recife, a altura de uma cadeira. O que é que eu uso para medir a altura de uma cadeira? É 1 quilômetro, é 1 metro, é 1 hectômetro? A largura da sala de aula e o comprimento de uma caneta. No sexto, Arthur é um atleta e hoje ele irá correr em torno de um parque de formato retangular com 870 metros de comprimento e 760 metros de largura. Ganha essa corrida quem conseguir chegar ao primeiro depois de dar 5 voltas no parque. Quantos metros Arthur irá correr? Então, se você já sabe a medida, você vai ter que fazer aí 2 operações, né? Ele é um atleta e hoje irá correr no parque em formato retangular, 870 de comprimento e 760 de largura. Primeiro você vai ter que somar essas 2 medidas e ver o total. E depois você irá multiplicar o resultado que você encontrou por 5. Ele terá que dar 5 voltas. Depois que você realizar essas 2 operações, você vai colocar abaixo. Arthur irá correr a quantidade de metros que foi encontrada na multiplicação que você realizou. Página 99, represente as medidas abaixo. Veja o modelo. Aí no livro você tem 5 metros e 7 centímetros, 2 quilômetros e 254 metros, 65 centímetros, 16 decímetros, 9 metros e 128 milímetros. Você já tem um exemplo no livro, 5 metros e 7 centímetros. Como foi que o livro representou? 5,07 metros. Então, você vai colocar essas mesmas distâncias que estão abaixo, utilizando as unidades de medida. Oitavo, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 8 metros e 9 centímetros. Você vai ver aí nas medidas abaixo qual é a medida correspondente ao número 1 e vai colocar. 9 quilômetros e 254 metros. Vai observando e fazendo a relação. Nono, complete a escada escrevendo os símbolos das unidades de medida. Então, nós temos aí uma escada, não é? Partindo de milímetro a quilômetro. E aí você vai colocando as unidades que vão completando. Décimo, observe a altura de cada criança e coloque-as em ordem, do mais alto para o mais baixo, e escreva os respectivos nomes e as alturas. Então, observe a altura de cada criança e coloque em ordem. Você vai procurar qual é a criança mais alta e vai escrever primeiro o nome dessa criança e a medida da altura. A criança mais alta aí é Rodolfo, não é? Quantos metros Rodolfo tem? Então, você coloca o tamanho de Rodolfo, o nome dele, e depois vai seguindo. Quem vem depois de Rodolfo? E vai completando a sua escala e terminando a página 99. Nós vamos para o livro de reforço, na página 135. Escreva os símbolos das seguintes unidades de medida. E aí você vai ler. Qual é o símbolo de quilômetro, por exemplo? Você coloca o símbolo ao lado. Responda o primeiro e vamos para o segundo. 1 milímetro, você vai escrever em algarismos. Qual o número correspondente a 1 milímetro? A 1 hectômetro, a 1 quilômetro. Quantos metros tem 1 quilômetro? Terceiro, complete. 1 centímetro é igual a 10 milímetros.
6 centímetros, quantos milímetros possui? 5,8 centímetros, quantos milímetros possui? Você vai multiplicar, né? Eu já sei que 1 centímetro é igual a 10 milímetros, então multiplique esses números aí por 10 e descubra as medidas. Página 136, com a ajuda de uma régua, trace segmentos de reta com as medidas 6 centímetros, 4,8 centímetros e 40 milímetros. Você vai pegar a sua régua, traçar as retas e vai colocar assim, ó, por exemplo. Sabendo que a reta parte de um ponto a outro. Então, ponto A, ponto B, essa reta possui 4 centímetros. Tia está aqui exemplificando como você irá responder. Quinto e último, ligue cada comprimento à sua medida. 2,50 metros. Essa medida corresponde a quê? A um comprimento de uma abelha, a altura de uma cadeira ou a largura de um quarto. Você vai ver aí as medidas e vai ligar a que corresponde cada medida. Terminando o seu exercício na página 136, que você conclui essa atividade de hoje. É só mandar para mim, né? A gente vai fazer a correção juntos e esclarecer as dúvidas. Um beijo, nós nos veremos nos próximos vídeos.